Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu estou aqui para dar para vocês a matéria de hoje, que vai ser a correção da Segunda Guerra Mundial, o avanço do eixo. Vocês do nono ano aí peguem o livro e abram aí na página 361. Vamos lá. Primeira pergunta, 361 não, mas para ser mais exato, página 360, tá? Vamos lá. Primeiro, sobre a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, questão correta, a letra A, começou como resultado do expansionismo de Hitler. Número 2, sobre a participação dos Estados Unidos, podemos afirmar, questão letra A, que lançou 2 bombas atômicas no Japão no final da guerra. Questão número 3. Em relação à participação da Alemanha na Segunda Guerra, é incorreto afirmar, letra A, formou aliança com França e Inglaterra contra os Estados Unidos. Não, só para corrigir aqui, realmente a Alemanha ela vai fazer o eixo que vai ser com a Itália e Japão, tá? Esses vão ser os grupos que vão se unir, que vai ser o eixo para a Segunda Guerra Mundial, e em França, Inglaterra e Estados Unidos lutaram contra esse grupo, tá? Vamos lá, número 4. Qual dos países abaixo lançou ataque aéreo contra a base naval de Pearl Harbor? Letra B, Japão. O jornal O Estado de São Paulo publicou, apesar de ser um tema recorrente no cinema, na mídia e na literatura, 89% dos brasileiros não sabe o que foi o Holocausto. Em 14 países pesquisados na Europa, América Latina, os brasileiros ficaram na penúltima colocação, com 11%. Quer ter uma vergonha isso, né? O pessoal não saber sobre o Holocausto. Mas vamos lá. O Holocausto foi a perseguição e a massacre de judeus ocorridos no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, cite 2 argumentos que responsáveis pelo Holocausto, utilizando na época para justificar os seus atos. Cite alguns 2 argumentos. O primeiro argumento, que os alemães culpavam os judeus pela Alemanha estar passando pela aquela dificuldade, e outra no sentido da raça superior, a raça ariana. Então eles diziam que a raça superior era a raça alemã. Então esse foi um dos 2 motivos. Indique outro evento da mesma natureza registrado pela história após 1945. O Holocausto que eu sempre falo com vocês, os alunos, é sobre o Holocausto não, né? Mas a matança que teve, por exemplo, foi o genocídio de Ruanda, lá no continente africano, né? Então realmente foi um episódio na história muito triste. Vamos lá. Questão número 6. Em 2005, completa 60 anos no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Em consequência do conflito que mobilizou o maior poderio bélico já utilizado pela humanidade, morreram mais de 40 milhões de pessoas e diversas cidades ficaram arrasadas. Como devido às proporções catastróficas desse episódio, ele representou um divisor de águas na história no século XX. Vamos lá. Cite 2 características do cenário internacional da década de 30, cujo desdobramento se relacionavam com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, foi a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Que foi uma catástrofe para o mundo. E o outro, vocês podem colocar aí, que foi o nazismo, né? O fascismo subiu ao poder na Europa, na Itália e na Alemanha, tá? E também outros poderes totalitários. Letra B, caracterize 2 instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era a instauração de uma nova ordem internacional. Uma delas está a ONU, tá? A ONU foi responsável. Deixa eu ver outra aqui. Vamos lá. Só um minutinho.
Deixa eu ver. Letra B, 6. Questão número 6. Aqui botaram. Tá. A Unesco também foi criada. Esqueci. Mas a ONU foi a principal, que foi criada em 1945. E a Unesco, tá? E. Também esqueci. O FMI, Fundo Monetário Internacional, que vai ajudar os países aí que ficaram arrasados com a guerra, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui, a questão número 7 é a letra A. A 8 são causas da Segunda Guerra Mundial, exceto a Guerra Fria. A Guerra Fria ela só vai aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Sobre a Segunda Guerra Mundial, assinale a afirmativa incorreta. A incorreta é a letra A. Em 1938, os alemães anexaram a Áustria, fazendo com que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos declarassem guerra ao Terceiro Reich. Não, quem declarou guerra? Para começar, começou a guerra, foi em 39 e só declararam guerra porque a Alemanha invadiu a Polônia e quem declarou guerra foi a Inglaterra e a França, tá? A Alemanha. Aí vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Número 10, tá? A questão correta é a letra E. E a questão número 11, a correta é a letra A. E número 12, a Segunda Guerra Mundial mal terminara, quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditavam-se firmemente podia estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Um dos momentos de tensão dessa guerra, muito peculiar, foi a crise, dali a letra D, a crise em Berlim, quando Stalin decretou o bloqueio da parte ocidental da cidade. Vamos lá, questão número 13. O texto, né? Tem um texto para vocês lerem em casa aí. O texto configura situações políticas da região europeia, marcada, letra D, pela instabilidade e redimensões de fronteiras dos países europeus. Questão número 14. A Segunda Guerra de 39 a 45 adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando, letra C, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Número 15, vocês marcam aí, é a letra E, tá? Somente a 1 e a 2 estão corretas. A 16 tem um textozinho aí que você já deve ter lido em casa, de Eric Hobsbawm, grande historiador inglês. Entre os argumentos que justifica a afirmativa do violonista Yudi Menrud é incorreto o incorreto, qual é a questão incorreta? É a letra B. Após a Segunda Guerra Mundial, deu ensejo ou surgimento de instituições garantidoras da paz. Exemplo, a ONU, cujos papéis de decisões foram se ampliando desde a sua criação, culminando com a pacificação internacional e conquistada com o fim da Guerra Fria. Questão 17, também tem um texto aí, com certeza vocês leram. O Tratado de Potsdam estabelecia, letra E, a divisão da Alemanha e também de Berlim em zonas de ocupação inglesa, francesa, norte-americana e soviética. A parte ocidental ficou com os capitalistas e a parte oriental com os soviéticos. Tem outro texto aí também que vocês devem ter lido, da página do exercício 18. A Batalha de Stalingrado foi um evento significativo da pacificação da União Soviética na Segunda Guerra. A respeito da posição e das alianças desses países nesse conflito mundial, é correto afirmar que, questão correta é a letra A. A Alemanha e a União Soviética afirmaram inicialmente um pacto de não agressão,
não cumprido por Hitler, resultado de uma grande mobilização russa para conter o avanço nazista, que repercutiu em outros países na adesão de grupos de resistência formados por comunistas. Virou aí a página e última aí, temos aí a questão 19, que vemos aí um cartaz aí do Capitão América, tá? Isso era propaganda da época. Vamos lá. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, aí está lá a letra B, os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. No caso aqui vocês estão vendo aí o Capitão América dando um soco em Adolfo Hitler. Questão 20, vocês também já devem ter lido aí o texto. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi letra E. A vitória militar com a ocupação de parte da França, enquanto outras partes ficou sob controle do governo colaboracionista francês. Pessoal, então a gente fechou aqui essa parte desse capítulo da Segunda Guerra Mundial, o avanço do eixo, e depois a gente fala da Segunda Guerra Mundial e a recuperação aliada, e a gente vai corrigir na próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido e pego bonitinho aí, tá? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!